Bem-vindo de volta ao programa. Hoje recebemos Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e também vice-presidente fundador do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado. Eu fui o Minister para Ginit. Então, se olharmos para suas posições anteriores, parte disso, é claro, reflete as mudanças mais amplas no mundo de hoje. O sistema econômico, anteriormente centrado no Ocidente, que dominou por muito tempo, está dando lugar a novas instituições mais definidas pela multipolaridade e, eu diria, por um alcance global. Mas um dos desenvolvimentos que pode estar impulsionando isso, é claro, é a perda de credibilidade de algumas instituições ocidentais. Muita atenção está voltada agora para a apreensão de ativos russos pela União Europeia. Sei que isso normalmente foge da sua principal área de foco, mas gostaria de saber o que você pensa sobre isso e quais podem ser as consequências. Bem, acho que o quadro se baseia amplamente em um fato fundamental, que é o de que o Ocidente político, ou o Ocidente coletivo, principalmente os Estados Unidos e seus aliados, está perdendo terreno de forma constante nos âmbitos político, econômico, financeiro e demográfico. E esse declínio relativo vem acompanhado de algo muito preocupante para todos: a tendência dos Estados Unidos e de seus aliados de usar o poder que ainda possuem e que continua sendo considerável para atacar política e economicamente os países que consideram rebeldes, hostis ou não cooperativos. Portanto, tem uma situação bastante preocupante, porque, se olharmos Estados Unidos e o Bloco Europeu, eles ainda são muito grandes. If you look at the US and the European bloc, they're very large. They can do a lot of damage, especially the US. Eles podem causar muitos danos, especialmente os Estados Unidos. Eles podem e estão causando muitos danos, sabe? Acabamos de ouvir hoje sobre a nova tentativa de tirar a Groenlândia da Dinamarca. Há também a situação na Venezuela. A Estratégia de Segurança Nacional recentemente tornada pública pelos Estados Unidos, que, entre outras coisas, foca o hemisfério ocidental como uma esfera de influência dos Estados Unidos. Algo que, é claro, preocupa muito todos os latino-americanos que desejam ser independentes, os canadenses e até a Dinamarca e a Europa, porque, geograficamente falando, a Groenlândia faz parte do hemisfério ocidental, que o governo Trump agora considera como seu próprio quintal, por assim dizer. Estamos passando por uma fase muito difícil. Nunca vi nada parecido em toda a minha vida. Lido com questões econômicas internacionais desde os anos 1980. Estamos atravessando uma fase muito delicada, como você sabe. Você já destacou isso várias vezes em seus programas. Para onde isso vai nos levar é algo que podemos discutir, porque há vários cenários possíveis no horizonte, dados esses fatos fundamentais que tentei resumir inicialmente, né? Fico feliz que você tenha mencionado a Venezuela, porque isso se encaixa bem com todo o desenvolvimento atual, agora que a abordagem baseada em regras está desmoronando. Como todos sabem, quando há uma potência econômica hegemônica, ela geralmente tem interesse em desenvolver confiança em um sistema econômico sob sua administração. Mas a opção para o Ocidente político era, claro, fazer a transição e manter o que havia sido construído. Um sistema econômico tradicional estável. Em vez disso, parece que com seu declínio relativo, eles estão arrastando o sistema de junto com eles. Quanto à Venezuela, o roubo de navios inteiros, o bloqueio com justificativas muito estranhas, quero dizer, é mais honesto, claro, o que aparece na Estratégia de Segurança Nacional. Mas também vemos desenvolvimentos semelhantes na Europa, onde os corredores marítimos internacionais já não são seguros. Quais são, porém, as implicações mais amplas para a América Latina? Porque,
Como você disse, se os Estados Unidos estão transformando isso em uma espécie de, ressuscitando, eu diria, uma versão distorcida da doutrina Monroe, o que isso significa para a América Latina em termos econômicos? Olha, o que está acontecendo é que a chamada abordagem baseada em regras, essencialmente regras estabelecidas pelo Ocidente político, pelos Estados Unidos e seus aliados, deixou de ser respeitada. Eles estão violando abertamente as próprias regras que criaram, porque perceberam, nos últimos tempos, que essas regras já não lhes são convenientes. Então, em vez de uma abordagem baseada em regras, agora existe uma abordagem em que não há regras. É a arbitrariedade dos Estados Unidos que está em jogo. Veja, é algo muito sério. Se você observar o que aconteceu com os acordos comerciais, os Estados Unidos, nas últimas décadas, desde os anos 1990, assinaram e aprovaram formalmente vários tratados de livre comércio com o México e o Canadá, com diversos países da América Latina, com a Coreia e assim por diante. E o que a administração Trump fez com sua política tarifária? Simplesmente rompeu todos esses tratados de forma unilateral. Eles nem se deram ao trabalho de dizer que estavam abandonando o tratado, apenas o romperam. Assim, a credibilidade da estrutura que o Ocidente vinha construindo desde a Segunda Guerra Mundial desapareceu completamente. O que antes era uma abordagem chamada de baseada em regras, foi substituído na prática por pirataria. É pirataria. Veja bem, isso não é uma criação da administração Trump. Vem acontecendo ao longo dessas guerras. Mas tornou-se mais evidente, mais agressivo com o Trump 2, ainda mais do que com o Trump Man. Essa retomada da doutrina Monroe, como eu disse, é uma versão distorcida, porque a doutrina Monroe originalmente era, por um lado, a afirmação do poder dos Estados Unidos. On the one hand, it was the assertion of U.S. power, right? But on the other, it was a stance taken by the U.S. Mas, por outro lado, foi uma posição adotada pelos Estados Unidos, uma potência emergente, contra as potências coloniais europeias que, naquela época, eram propensas a intervir na América Latina. Assim, os Estados Unidos estavam, por assim dizer, do nosso lado, do lado dos latino-americanos. O meu próprio país, o Brasil, nunca foi diretamente submetido à interferência europeia. Nunca precisou da doutrina Monroe. Mas nós a observamos e vimos alguns aspectos positivos. Agora é completamente diferente. A doutrina Monroe foi revivida por Trump. É simplesmente um instrumento de poder imperial. E não está apenas sendo colocada no papel, está sendo colocada em prática. Especialmente em duas áreas neste momento, a Groenlândia e, mais importante, a Venezuela. Se você observar o panorama político da América do Sul, por exemplo, verá que por meios não militares, os satélites de Trump já estão no poder. E Milei é o caso mais evidente disso. Milei is the most blatant case, but you have Chile now, O Chile agora, a nova direita, a extrema-direita, venceu a eleição na Bolívia. O Peru já está sob um governo de direita, o Equador também. Então o que resta na América do Sul que se opõe aos planos imperialistas dos Estados Unidos é a Colômbia com Petro e, mais importante, o Brasil, por causa de seu tamanho. Meu país, o Brasil, sob Lula, o atual presidente, não está disposto a aceitar nenhuma doutrina Monroe como entendida pelo governo Trump. Posso afirmar isso com bastante clareza. É claro que devemos observar os perigos que enfrentamos. Em 2026 teremos eleições presidenciais no Brasil, e se Lula não for reeleito e a eleição for para a extrema-direita, teremos outro aliado importante submetido aos planos dos Estados Unidos, o clã Bolsonaro, ou algum aliado da família Bolsonaro, ou até mesmo um dos próprios membros da família. Como você sabe, Bolsonaro, o ex-presidente, o Trump brasileiro ou o Milei brasileiro, está preso, condenado por tentar suprimir a democracia, apesar da tentativa inicial de Trump de ajudá-lo. Então, é bastante... Acho que o que Trump está deixando claro para nós, latino-americanos, é o perigo de depender apenas do poder brando. Minha pergunta para você e talvez para as pessoas que nos ouvem é: até que ponto a Venezuela poderia causar perdas aos Estados Unidos se tentasse invadir? Essa é uma questão crucial.
Um dos assessores de Lula, o embaixador Celso Amorim, deu uma entrevista há algumas semanas dizendo que se os Estados os invadirem, será um novo Vietnã. Espero que sim. Espero que sim. Porque se os Estados conseguirem derrubar um governo que não lhes agrada com pouco custo, com pouco esforço, esse isso vai criar afmolras os Estados Unidos estar virem magníficos esferas de ti. To further intervene in the Western Hemisphere. I assume that the Europeans are. Presumo que os europeus também estejam preocupados com isso, não apenas por causa de Riemann, mas também porque a estratégia anunciada pelo governo Trump é essencialmente anti-europeia. Não tenho certeza se estou me expressando bem. Acho que há algo que não entendo, Glenn. Talvez você possa me ajudar com isso. Como os Estados Unidos acham que podem tornar a América grande novamente, sendo hostis com seus aliados tradicionais, especialmente os europeus. Que sentido isso faz estrategicamente? Eles não querem conter a China. Então, se querem conter a China, como podem simplesmente ignorar os europeus nesse esforço? Para mim, não está claro o que a estratégia dos Estados realmente significa. Pode ser que, na verdade, ela enfraqueça os Estados Unidos em vez de torná-los grandes novamente. Sim, acho que o objetivo é extrair alguns ativos e recursos, mas também garantir que os europeus não negociem com outros centros de poder. É por isso que é importante para os Estados Unidos que os europeus se desvinculem, em certa medida, da China e, claro, também da Rússia. Mas isso é muito autodestrutivo para os europeus. Nesse sentido, porém, como você interpreta essas apreensões de ativos pelos europeus? Eles confiscaram os ativos russos e agora estão tentando encontrar algum mecanismo legal, alguma desculpa, para realmente ficar com todo o dinheiro. Eles não conseguiram chegar a um consenso sobre isso, mas ainda assim já pegaram os rendimentos dos ativos russos, o que, por si só, também não é legal. Macron já havia dito que não podemos roubar os ativos em si, mas que os rendimentos, tudo bem. Só que isso também não parece ser legal. Você vê qual seria a base jurídica para a União Europeia confiscar os ativos russos, seja de forma permanente, já que parecem tê-los congelado indefinidamente agora, ou simplesmente tomá-los de vez. Você vê alguma base legal nisso? Nenhuma base legal. No legal basis at all. As I said, this is part of the overall piracy. Como eu disse, isso faz parte da pirataria generalizada que os europeus e os americanos estão praticando. Com relação às reservas internacionais da Rússia, existem na prática 3 etapas. A primeira, que também é ilegal, foi congelá-las, impedir que a Rússia utilizasse esses recursos. A segunda etapa é confiscar os rendimentos, os juros desses ativos congelados. E a terceira etapa seria a apreensão total, a confiscação completa. O que isso provoca? Reforça a percepção no sul global e no mundo como um todo de que o euro não é confiável, de que o sistema financeiro europeu não é digno de confiança, de que a Europa, assim como os Estados Unidos, não é digna de confiança. Entende? Eles esperavam que os europeus fossem mais hesitantes do que os americanos, mas na verdade os europeus seguiram o exemplo e inicialmente congelaram e confiscaram os ativos russos. Então esses países, os Estados Unidos, a Europa, você sabe disso, todos nós sabemos, são construídos sobre o respeito à propriedade. Esse é o alicerce de seus sistemas jurídicos. Bem, se você observar a estrutura política e legal do Ocidente, o princípio fundamental é o respeito aos direitos de propriedade. Agora, o que eles estão fazendo com a Rússia, com a Venezuela, com o Irã, com outros países, é simplesmente ignorar os direitos de propriedade dessas nações. No caso da Rússia, eles inicialmente congelaram os ativos. Isso já é ilegal. Agora eles se apropriam dos rendimentos. Você mencionou a explicação que Macron deu. Isso é bastante sério. Muito sério ver o presidente de um país tão importante quanto a França falando abertamente
sobre por que é aceitável confiscar os rendimentos dos ativos russos congelados. Isso é um passo além. O que isso significa? Significa que o presidente de um país está falando abertamente na linguagem dos piratas. Se você combinar isso com a linguagem de Trump, por exemplo, em relação à Venezuela, o que ele diz? Inicialmente é por causa do narcotráfico. Agora é pelo petróleo que eles têm. É nosso. Eles o roubaram de nós, então vamos recuperá-lo. Navios são interceptados, apreendidos, confiscados e a carga é apropriada pelos Estados Unidos. Apesar das divergências entre a Europa e os Estados Unidos, eles estão unidos em uma coisa: comportam-se como piratas. Eles confiscam os bens de outros países. Veja, o que Trump fez na Venezuela já é um escândalo. Primeiro, ele alegou que estava combatendo o narcotráfico, o que era claramente um pretexto. Agora ele diz abertamente que quer o petróleo da Venezuela e que o petróleo da Venezuela pertence aos Estados Unidos porque de alguma forma foi roubado deles. Então, o que está acontecendo no Ocidente político, é um declínio acentuado na qualidade da liderança, em um comportamento que é autodestrutivo, na minha opinião. Essa destruição será gradual, porque se você olhar para os Estados Unidos, se olhar para a Europa, são nações muito desenvolvidas. Altos padrões de renda, altos indicadores sociais muito bons. Então, a destruição será um processo longo, mas está em andamento. Está em andamento e tem se acelerado, sabe? Agora, se você combinar isso com problemas econômicos, instabilidade financeira, liderança fraca, tudo isso junto leva, acredito eu, a uma aceleração do declínio do Ocidente político, sem exceções. Quero dizer, não dá para destacar nenhum país do Ocidente coletivo que esteja escapando dessa tendência de declínio. E isso, acredito, é um aspecto fundamental para entender o que está acontecendo no mundo hoje. Percebi que na Europa, sempre que alguém fala sobre direito internacional ou sobre a instabilidade do sistema financeiro, isso é imediatamente contraposto por algum tipo de argumento normativo e moralista. Dizem algo como, bem, a Rússia causou muita destruição na Ucrânia, então é justo que ela pague por isso. Vamos confiscar o dinheiro deles e fazer isso. Mas esse é um princípio muito estranho. Muitos países já entraram em guerra. Não apenas os americanos, mas também os europeus. A ideia de que o mundo deveria começar a confiscar o dinheiro de todos e entregá-lo a quem consideram a parte inocente, não é assim que as coisas funcionam. Além disso, Orbán fez um comentário. Ele disse que, como os europeus basicamente concederam empréstimos que não podem realmente cobrir, agora estão financeiramente envolvidos na guerra. Ou seja, eles não podem mais se dar ao luxo da paz, porque precisam que a Rússia pague reparações. Não podem se dar ao luxo de devolver o dinheiro que já tomaram. Quão significativo você acha que isso é? How significant do you think this is? Veja, uma coisa seria, após as negociações de paz, incluir como parte do acordo que a Rússia, de uma forma ou de outra, ajudasse a reconstruir a Ucrânia. Mas não é isso que estão pedindo. Não é isso que os europeus dizem que vão fazer. Eles dizem que farão isso de qualquer maneira, unilateralmente. E isso traz todos os efeitos colaterais negativos para a Europa que esse tipo de medida inevitavelmente causa. Agora, o que eu não consigo entender é porque a Europa parece acreditar que a Rússia quer controlar o continente europeu, invadir vários outros países, que a Ucrânia é apenas o primeiro passo. Não há evidências disso. Ouvi vários dos seus programas com muitos especialistas, e todos deixam esse ponto muito claro. Sinceramente, não entendo a atitude de Trump em relação aos seus aliados. Não entendo a insistência da Europa em confrontar a Rússia e, com isso, minar qualquer tentativa de alcançar algum tipo de acordo de paz. E por que eles acham que precisam se preparar para uma guerra contra a Rússia? A Rússia realmente tem força para desafiar a Europa como um todo, para invadir? Ela tem algum interesse em invadir a Polônia, a Romênia ou os países bálticos? A Rússia não precisa de território. Ela já é o maior país do mundo.
in terms of territory, the largest country. How come it needs to sacrifice its Por que é que precisa sacrificar seu povo, sua economia, sua posição política no mundo apenas para ganhar território? Isso não é plausível, entende? Todo esse modo de pensar se tornou... Bem, acredito que ainda é verdade dizer que a maioria dos europeus comuns acredita nessa ameaça russa, que é uma invenção, na minha opinião. Uma invenção por parte de algumas elites europeias e da mídia europeia. E isso está levando a custos econômicos imensos para a Europa. Econômicos, políticos, sociais. É realmente um desastre. Então, quero dizer, os líderes tradicionais da Europa, a direita tradicional, digamos assim, Macron, agora na França, Merz, Starmer, no Reino Unido, esses são líderes fracassados. Eles estão fracassando. Eles estão perdendo apoio. E talvez a única solução seja a Europa se mover. Não para a esquerda, porque a esquerda é fraca, certo? Em toda parte. Mas para a nova direita. A nova direita pode ser, no fim das contas, melhor para a Europa do que a direita tradicional que hoje governa os principais países. Entende? Então talvez a nova direita, a extrema direita, como gostam de dizer, esteja mais preparada para chegar a um acordo com a Rússia. É isso que se ouve do Alternative für Deutschland, por exemplo. É isso que se ouve da Frente Nacional, acredito. E é isso que realmente precisa ser feito, em nome dos interesses europeus. Quais interesses europeus estão sendo beneficiados por essa confrontação é algo muito difícil de perceber de fora. Bem, na Alemanha, parece que todo o centro se tornou a parte mais radical, enquanto o que chamam de extrema esquerda e extrema direita é, na verdade, onde se encontram pessoas falando sobre paz, desde o Oriente Médio até a paz com a Rússia. Elas estão falando sobre reindustrialização. Mas até que ponto você acha que a Europa já foi longe demais nesse caminho? Porque parece que isso não está apenas afastando os russos e os chineses, mas também, cada vez mais, os Estados Unidos. Mas parece que isso também está começando a se fragmentar um pouco, porque, como mencionamos, essas regras para confiscar dinheiro, isso nem é algo em que eles concordem dentro da própria Europa. Eles temem que países como Hungria, República Tcheca, Eslováquia ou outros possam começar a votar contra, já que devem votar a cada 6 meses sobre manter ou não o congelamento dos ativos russos. Agora, eles simplesmente suspenderam suas próprias regras. Então, estão se dividindo também. Há muito disso. É, de certa forma, um comportamento autodestrutivo. Mas quando olhamos para países como a Alemanha e toda a desindustrialização econômica, quão significativa você acha que é a decadência da Europa? Isso agora está além de qualquer reparo ou é algo sistêmico? Eu diria que eles já avançaram bastante nesse caminho, e não diria que está além de reparo, mas não há dúvida de que mesmo que revertam algumas dessas atitudes que têm em relação ao resto do mundo, há uma perda de credibilidade, uma perda de confiança, que será muito difícil de recuperar. Você conhece o velho ditado, confiança é fácil de perder, difícil de reconquistar. Isso se aplica ao Ocidente em geral e à Europa em particular. E está se fragmentando. Você tem toda a razão. Quero dizer, a União Europeia sempre foi uma construção frágil, baseada em regras de decisão difíceis de alcançar ou aplicar. Por exemplo, unanimidade ou maiorias qualificadas muito fortes. Deixe-me dar um exemplo da semana passada. Não sei se você acompanhou isso. Eu não sei qual foi a repercussão na Europa, mas o presidente do Brasil, Lula, estava determinado a assinar o acordo econômico em larga escala entre o Mercosul e a União Europeia no último sábado. E por causa da fragmentação dentro da União Europeia, isso não aconteceu. No último momento, a Itália se juntou ao bloco de oposição liderado pela França, e isso criou uma minoria de bloqueio. Assim, os europeus e o presidente Lula, a Comissão Europeia e o governo brasileiro tiveram que abandonar a esperança de assinar o acordo. Deixe-me dizer uma coisa. Esse acordo é ruim para nós.
o Brasil, o Mercosul. Eu nunca imaginei que a dificuldade viria da Europa. Eu esperava que nós resistíssemos mais a um acordo que, na prática, abre o mercado brasileiro para as corporações industriais europeias, especialmente as alemãs. Então, esse acordo, do ponto de vista alemão, teria sido uma forma de minimizar as perdas que sua indústria vem enfrentando, por causa da perda de acesso ao gás russo barato, da concorrência da China e das tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações europeias. Portanto, eles estavam procurando uma saída, e o mercado brasileiro é grande, o mercado do Mercosul é grande. Então, veja novamente, esse é mais um exemplo, mais uma ilustração, de como a União Europeia se tornou fragmentada. Eles vão tentar novamente em janeiro. O presidente Lula ligou para a primeira-ministra Meloni e ela disse que, dependendo de quanto dinheiro a Itália receber do Programa Agrícola Comum, ela aderiria ao acordo em janeiro. Então vai haver outra tentativa. Pelo que entendo, Meloni está chantageando os outros europeus. Certo, eu aceito esse acordo, desde que vocês me deem mais dinheiro no âmbito da política agrícola comum. E isso também funciona como uma forma de coerção sobre o Brasil, porque o Brasil tem se mostrado tão comprometido em assinar esse acordo muito questionável, que na prática Meloni detém poder sobre os interesses declarados do Brasil, entende? Mas o ponto principal, ao que parece, é que a União Europeia já não funciona mais como um bloco. Sua associação ainda é importante, mas a palavra bloco é forte demais para descrever a Europa hoje, dadas essas divergências internas tão acentuadas. Sabe, acho que isso é um desdobramento previsível. Quando os Estados Unidos começam a dar menos prioridade à Europa e o mundo se torna mais multipolar, os interesses dos europeus começam a divergir cada vez mais. Isso cria um dilema. Há menos unidade, mas como os interesses nacionais são tão divididos, espera-se que deixemos esses interesses de lado. Mas se fizer isso, se não agir de acordo com o seu interesse nacional, você vai ter grandes problemas no futuro e deixar um grande vácuo político. E sim, sobre o colapso das regras, vi a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, tentando tranquilizar o primeiro-ministro da Bélgica de que está tudo bem em confiscar os ativos russos. Porque sim, os russos poderiam processar, já que isso é obviamente ilegal. Mas ela tentou tranquilizá-lo dizendo que não há tribunais na Europa que ficariam do lado dos russos. Quero dizer, se isso for verdade, e espero que não seja, mas se for, então há um problema profundo também com o sistema jurídico. Se a ideia é que nenhum tribunal europeu jamais ficaria do lado da Rússia, simplesmente porque odeiam a Rússia, então não existe mais Estado de Direito. Isso é bastante preocupante. Mas enquanto tudo isso acontece na Europa, sabemos que o BRICS, a OCS e outros arranjos estão tentando criar uma nova arquitetura econômica para reconstruir alguma confiança. Como você vê o BRICS, por exemplo, tentando restaurar o que o Ocidente político está destruindo? Antes de entrar nesse assunto, deixe-me dizer, como alguém de fora e admirador da Europa, sempre fui ao longo da minha vida, que acredito que a melhor abordagem para a Europa seria, ou teria sido, seguir a visão de De Gaulle sobre a Europa, uma associação de nações independentes, não um bloco econômico profundamente integrado. Agora vocês têm essa situação em que Kaja Kallas está completamente bem, o que você acabou de nos contar sobre as declarações dela. É irresponsável, até infantil. Quero dizer, ela não pode falar em nome de todos os tribunais da Europa sobre essa questão. Isso afeta a credibilidade dos tribunais europeus se eles concordarem com esse tipo de declaração. Mas voltando à sua pergunta sobre o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, a OCS, é verdade que temos tentado construir uma arquitetura econômica alternativa. Estive profundamente envolvido nisso em 2015, 2017 e até antes.
E deixe-me dizer uma coisa, isso é importante, realmente é. Acho que a China é o país mais bem-sucedido na construção dessas estruturas alternativas. Mas é um processo longo e demorado. Sabe, uma coisa que as pessoas fora dos BRICS não percebem é que nenhum dos países do grupo queria confronto com o Ocidente. Nem mesmo a China, nem mesmo a Rússia. Posso dizer, pela minha longa experiência e pelos contatos com autoridades chinesas, que a China é muito cautelosa em sua linguagem. Eles não queriam confronto. Queriam continuar competindo dentro de algum tipo de ordem com os americanos e os europeus. E estavam sendo bem-sucedidos. Não queriam mudar isso. Então, desde que os BRICS começaram a se reunir em 2008, posso afirmar, como alguém que participou, que os russos e os chineses foram muito moderados em sua abordagem. Os BRICS nunca foram vistos como um grupo anti-Ocidente. Somos vistos como uma organização pró-BRICS ou pró-Sul global. A OCS é uma associação eurasiática, muito relevante, e não tem como objetivo atacar o Ocidente. Sabe, eu acabei de visitar a China e a Rússia por quase um mês. Nós nos encontramos em Valdai, certo? E os estudiosos chineses com quem conversei costumam usar esta linguagem. A arquitetura econômica que precisamos construir não é anti-Ocidente, é pós-Ocidente ou não Ocidente. Isso é típico dos chineses. Eles são muito relutantes em escalar conflitos. Veja a história desse confronto entre o Ocidente e a China, entre os Estados Unidos e a China. Todas as vezes em que um passo agressivo foi dado, foi pelos Estados Unidos e a China apenas respondeu. A China, agora em 2025, respondeu de forma muito significativa e mostrou que é capaz de contrariar efetivamente os objetivos americanos. Mas posso te dizer, eles não querem isso. Mesmo a Rússia, você conhece bem a Rússia, estava alertando o Ocidente. Não expandam a OTAN, não tragam a OTAN para nossas fronteiras, não façam isso, nós não permitiremos. Eles alertaram várias vezes e o Ocidente continuou ignorando as linhas vermelhas, seguindo em frente sem parar. Uma das últimas foi total desprezo dos acordos de Minsk. Portanto, é muito importante perceber que os BRICS não estão em uma campanha para enfraquecer o Ocidente. Are not on a campaign to weaken the West. We're trying to build alternative ways. Estamos tentando construir caminhos alternativos, opções alternativas, porque o sistema dominado pelo Ocidente está viciado, enormemente viciado. Isso foi antes de Trump, mas com Trump ficou ainda pior, porque ele introduziu um novo elemento. O uso agressivo, unilateral e massivo de tarifas contra todos, ou quase todos, no mundo. Então virou um caos. E sabe, uma coisa que pode nos forçar, a nós os BRICS, a responder mais rapidamente, e talvez de forma mais agressiva, é se houver um colapso do sistema financeiro ocidental. Algo na escala do que tivemos em 2008 e 2009. Porque naquela época os Estados Unidos não eram tão fracos, e a Europa não era tão fraca quanto é agora, econômica e financeiramente. Naquela época havia algo paradoxal que, na minha opinião, não vai se repetir. Uma fuga para o dólar americano como porto seguro, apesar de a crise ter se originado no sistema financeiro dos Estados Unidos e no sistema financeiro europeu. Ninguém sabe ao certo, mas acredito que desta vez, se tivermos outro colapso importante no setor financeiro, o dólar não será a aposta segura. O dólar será, isso pode até acelerar, o movimento de fuga do dólar, que já está em andamento. Países e indivíduos estão se desfazendo de seus investimentos e ativos nos Estados Unidos e optando pelo ouro, pela prata, pelo euro, ao menos um pouco por outras moedas ocidentais e, em certa medida, pelo renminbi. Então já estamos nesse processo e acho que ele aceleraria enormemente, e isso seria um desafio para nós. Então o que vamos fazer a respeito? Os Estados Unidos estão destruindo o sistema. Não conseguem mais controlá-lo. Vamos ficar parados assistindo ou vamos tentar algo diferente? Eu acredito, e sei que estou em minoria entre os BRICS, que precisamos construir um sistema diferente mais rapidamente.
Novamente, não é algo anti-Ocidente, mas pós-Ocidente e independente das sanções e da grão ocidentais. É uma tarefa difícil, eu reconheço, mas temos escolha? Eu acredito que não. Do we have a choice? I don't believe we do. Sempre achei que essa distinção é importante entre ser anti-americano e ser anti-hegemônico. É algo muito diferente, porque muitos ainda querem cooperar e trabalhar o mais próximo possível dos Estados Unidos e do Ocidente. Mas, claro, sem ficarem sob seu domínio. Mas é estranho que não existam salvaguardas para quando chegar a próxima crise econômica. Porque eu acho, e, novamente, como você disse, que pós-Ocidente significa apenas que, se o Ocidente tornar impossível o uso de suas tecnologias, de seus bancos, de sua moeda, por causa de coerção econômica, ou se isso deixar de ser sustentável, se houver um colapso econômico no Ocidente, então parece responsável ter um plano B. E se alguém deve fazer um plano B, imagina-se que seriam os BRICS. Parece que muita gente está começando a perceber para onde tudo isso está indo, porque parece haver uma crise se aproximando. Mas só como última pergunta, insiste bem isso. E vários que me têm threats. Do you also see this? Do you see a economic crisis coming our way? Eu realmente não sei se teremos uma crise financeira em grande escala. Há sinais de vulnerabilidade, sinais de uma bolha, mas é uma possibilidade distinta. Se olharmos para os últimos 40 ou 50 anos, uma coisa claramente demonstrada pelo sistema financeiro dos Estados Unidos e pelo sistema financeiro da União Europeia é que esses sistemas são propensos a crises. Tivemos crises repetidas, sendo a última e maior a de 2008-2009. Portanto, eu diria que não podemos excluir essa possibilidade. Muitos especialistas que analisam o mercado de ações dos Estados Unidos veem fortes indícios de uma bolha que pode estourar. Dado o tamanho dessa bolha e o tamanho do mercado de capitais dos Estados Unidos, se ela estourar, é provável que tenha um efeito em grande escala sobre a economia dos Estados Unidos, a economia mundial e o dólar americano. Concordo totalmente com o que você acabou de dizer. Precisamos de um plano B. Já levantei esse ponto, com outras palavras, várias vezes em discussões internas com estudiosos chineses e russos. Precisamos de um plano B porque, se ocorrer um colapso repentino do sistema financeiro no Ocidente, todos vão correr atrás de alternativas. Pense nos chineses. O que acontecerá se o dólar americano deixar de ser visto como um porto seguro? Eles podem enfrentar uma entrada em larga escala de capital especulativo, fugindo dos Estados Unidos. Isso colocará a economia chinesa e o Banco Central diante de escolhas muito difíceis e desagradáveis. Se permitirem uma valorização em grande escala, isso pode prejudicar sua competitividade. Se eles comprarem ativos em dólar e venderem renminbi para evitar a valorização, estarão comprando o que não querem mais manter, ativos dos Estados Unidos ou da zona do euro. A única alternativa, que não seria ideal, mas seria menos custosa, acredito eu, seria os chineses bloquearem a entrada de capital, reforçando os controles de capital no ponto de entrada. Agora, isso não é isento de custos, pois afastaria ainda mais a moeda chinesa do status de moeda conversível. Portanto, a China tem todo o interesse, na minha opinião, embora eu não saiba se os chineses concordam comigo, em buscar um plano B. Na verdade, sem a China, acho que um plano B não pode ser implementado, dado o tamanho da China em relação aos outros países do BRICS. Bem, obrigado por dedicar seu tempo e me deixar aproveitar um pouco da sua experiência e por explicar a situação diante de nós, porque isso é muito incomum, realmente incomum. Eu nunca, em toda a minha vida, vi algo assim. Quero dizer, por um tempo, sim, vimos um pouco de ouro sendo apreendido de países pequenos ou médios, talvez um petroleiro iraniano sendo sequestrado, mas é claro, continuamos seguindo cada vez mais por esse caminho. E ir atrás de um país grande, baseado em recursos, como a Venezuela, ou de uma grande potência como a Rússia, vai ser muito, muito pior. Acho que já estamos vendo as consequências. Então, mais uma vez, obrigado.
Gowers, é sempre um prazer estar aqui.